Fala galera do Grupo de Estudos, vamos então para mais uma aula de Quali. Então, como se pediu, vou selecionar aqui algumas questões que eu achei de um nível diferente, né, do normal, das demais questões, e vou comentar um pouco sobre elas, sobre a forma de resolver e tal, tá certo? Bom, na lista 2, começando, a primeira questão eu gostaria de dar destaque, porque a maioria das questões que cobra isso é a questão de pureza. Tem muitas questões na lista cobrando isso. Eu peguei essa só para a gente ter uma noção de como calcular mesmo, só para deixar ela como base mesmo. Que a questão 4 diz que ela pega uma amostra de 1 grama de NaOH impuro, ela dilui para 250 ml, e depois pega uma alíquota de 25 ml, bota na Alemanha para ser destilado com ácido sulfúrico nesse volume, nessa concentração. A questão é bem simples, mas eu trouxe ela para ela ser como base para as demais, quando você estiver estudando. Eu sei que o que eu vou ter? Se eu tomar a titulação, eu vou ter NaOH mais H2SO4, gerando o quê? Gerando Na2SO4 mais água. Perfeito. Balanceando aqui a equação, tem 2 NaOH aqui e 2 águas. Perfeito. Só para balancear o número de sólidos. Daí o que eu tenho? Como aqui eu tô trabalhando com mol por litro, eu vou trabalhar também com o número de mols. Então vamos lá. Número de mols de NaOH vai ser o quê? 2 vezes o número de mols de ácido sulfúrico. Essa é a minha base que eu tenho. Número de mols de NaOH, vamos. O que vai ser? Vai ser concentração vezes volume, certo? Concentração de NaOH vezes o volume de alíquota que eu peguei, que vai ser os 25 ml. Igual a 2 vezes número de mols, concentração de ácido vezes o volume destilante. Bom, concentração de NaOH eu posso calcular por essa fórmula aqui. Volume de alíquota aqui, como eu disse, vai ser o 25 ml. Concentração de H2SO4 vai ser aquele 0,04600 e o volume destilante vai ser o 26,70. Só vai restar para mim a concentração de NaOH. E que eu vou fazer com essa concentração de NaOH? Eu já vou logo tacar na regra de 3? Não, tem que tomar cuidado. O dado que o problema deu é em massa. Então, primeiro tem que calcular a massa. Concentração de NaOH vai ser o quê? Número de mols sobre volume. Só que o número de mols é o quê? Massa sobre massa molar, vezes volume. Daí, eu consigo achar qual é a massa correspondente a NaOH que reagiu efetivamente com ácido sulfúrico. Então, vai ficar o quê? A massa vai ser a concentração vezes a massa molar, vezes o volume. Essa parte toda aqui, eu joguei pro outro lado multiplicando. Achei a minha massa. Agora sim eu posso jogar na regra de 3. Essa massa que eu peguei, que eu achei, vale X%, vale X%, enquanto que, no caso, 1 grama equivale a 100%. Pronto. Faço a regra de 3, acho quanto que vale, qual é a porcentagem, a pureza do meu NaOH. Basicamente isso. Vamos lá, questão número 5. A questão é muito parecida, só que muda um pouco o que ele pede, né? Ele fala de 0,1 grama de metal, que é dissolvido em ácido sulfúrico, 50 ml, nessa concentração aqui. E ele diz depois que o ácido sulfúrico ele é neutralizado, né? O excesso de ácido sulfúrico é neutralizado por essa quantidade aqui de NaOH. Então, vamos lá. A gente está num caso onde a gente tem uma retrodestilação. Então, a gente tem que tomar cuidados. Que é o quê? Lembra daquela relação. Primeira coisa, número de equivalente de ácido é igual ao número de equivalente de base. Perfeito? Quem é ácido, quem é base? Bom, base a gente tem NaOH, ácido e tem ácido sulfúrico. Só que o metal vai agir como ácido ou base. Bom, se eu estou solubilizando ele em um ácido, significa que ele vai agir como base, né? Neutralização, eu preciso de um ácido e uma base para ocorrer a reação. Então, o meu metal vai agir como base. Então, o que eu tenho? Eu tenho, então, reescrevendo isso daqui, eu vou ter o quê? Número de mols de ácido sulfúrico, número de equivalente, né, de ácido sulfúrico, vai ser igual ao número de equivalente de NaOH mais número de equivalente de metal. Por que eu estou usando equivalente? Porque ele pediu o equivalente grama da minha solução. Tá, e para que isso vai servir para mim? Você já vai entender. Vamos lá, eu vou isolar o número de equivalente de metal, então eu vou ficar com o número de equivalente de metal vai ser igual ao número de equivalente do ácido sulfúrico, né, menos número de equivalente do NaOH. Como que eu vou escrever cada um? Número de equivalente do metal. Vamos lá. Se você lembrar da minha fórmula de concentração normalidade, ou N, né, que é uma das professores gostam de usar, é o quê? Vai ser o número de equivalente sobre volume. E número de equivalente, quando a gente faz essa segunda substituição, é o quê? É massa sobre o equivalente grama. E isso tudo vai estar dividido no volume. Então, no lugar do número de equivalente, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever massa sobre equivalente grama da minha substância. Por ácido sulfúrico, o que eu vou usar? Bom, eu vou usar a minha concentração que o problema deu, 0,2150, vezes o volume de alíquota, que é 50,0 vezes 10 a menos 3.
né, para passar para litros. Menos número de equivalente de NaOH, mesma coisa, 0,1180 vezes 21,30 vezes 10 a menos 3. Pronto. A massa aqui correspondente vai ser o quê? Vai ser o 0,1 gramas do metal. E aqui eu resolvo essa equação, a minha única incógnita aqui é o meu equivalente grama. Pronto. Tá dada a minha questão agora. Soube organizar. A única detalhe muito importante era você saber que número de equivalentes é igual a massa sobre equivalente de grama. O que em mols seria massa sobre massa molar, mas aqui a gente está trabalhando com uma grandeza que é relativa, então a gente usa esse equivalente de grama. Então, basta fazer isso para mim conseguir achar. Faço os cálculos. Espero que tenha entendido. Questão número 14. Ela fala de 590 miligramas de ácido orgânico. Ou seja, de ácido significa que é o quê? Eu tenho 2 hidrogênios, então é um H2A da vida. Perfeito? Um H2A, poliprótico. Que vai ser neutralizado por uma base, que é monobásica, né? Com essa quantidade aqui. E ele pede pra gente o equivalente de grama do ácido, mais uma vez pedindo o equivalente de grama. E depois ele pede qual é a massa necessária pra gente preparar 500 ml dessa solução 0,4 mol por litro. Vamos lá. Primeira coisa, eu posso calcular o meu equivalente de grama do meu ácido. Como? Número de equivalente de ácido vai ser igual ao número de equivalente da minha base que eu tô reagindo. Não sei quem é, então não preciso montar reação nenhuma. Número de equivalente do meu ácido vai ser o quê? Vai ser, mais uma vez, massa sobre equivalente de grama. Número de equivalente de base vai ser a minha concentração, que é 0,25 vezes 40 vezes 10 a menos 3. Perfeito? Que eu tenho que passar para litro. Por meio daqui, o que eu faço? Eu tenho como achar já o meu equivalente de grama. E um cuidado que eu tenho que fazer é que o massa aqui que eu vou colocar não vai ser 590. Vai ser eu tenho que passar isso aqui para grama. Isso aqui então vai ser 0,590 gramas. Esse valor que eu vou usar aqui na massa. E daí a minha única incógnita então é o equivalente de grama, que eu já acho logo de cara. Tá. E como que fiz a primeira parte da minha questão. E a segunda? Vamos lá. Ele quer saber a massa que eu tenho que pegar numa solução para poder preparar essa solução aqui. Então, vamos lá. Ele deu concentração em mol por litro, deu volume. Então, eu já logo penso de cara, se eu quero preparar a solução, eu sei que a concentração em mol por litro, ela é o quê? É o número de mols dividido pelo volume. O número de mols do soluto sobre volume. Quem é meu soluto? É meu ácido. Só que o número de mols não pode ser escrito como massa sobre massa molar. Então, vou substituir. Massa sobre massa molar vezes volume. Eu tenho a massa. Massa eu quero descobrir. Concentração eu tenho. Concentração é 0,4. Massa é o que eu quero descobrir. Massa molar eu tenho? Não, não tenho massa molar. E agora? Bom, mas eu tenho equivalente de grama, não tenho? Então, basta lembrar que o quê? Equivalente de grama é igual a massa molar dividido por X. Lembra? Quando tem essa equação aqui, ó, massa sobre equivalente de grama, eu ainda posso abrir esse equivalente de grama aqui. Equivalente de grama, ele é sempre massa molar sobre X. Então, o que é o X? O X é o número, como é um ácido, vai ser o quê? O X vai ser 2. Massa molar não tem, o equivalente de grama eu vou ter descoberto anteriormente. Eu calculo a massa molar por essa fórmula, perfeito? Considerando o X2, já que meu ácido é um diácido, tem 2 hidrogênios. E aí, acho a massa molar e depois eu consigo substituir ela aqui. E o volume vai ser o 500 ml, que na verdade aqui vai ser o 0,5 litros, perfeito? Então, embora aqui aparentemente tenha 2 incógnitas, uma delas eu consigo calcular por meio do meu equivalente de grama. Bom, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, depois fala comigo, manda nos comentários, o que for. Então, vamos lá. Vamos para continuar. Essa questão número 15, para mim, foi a mais complicada da lista, porque ela envolvia um conceito de misturas, que é um assunto que a gente viu lá em Gera 2 com o Fábio, que não tivemos um bom ensino, muito detalhado, mas eu vou tentar fazer aqui com você, explicar o raciocínio geral dela. Ela vai falar de 300 mg de uma mistura que contém carbonato de sódio e carbonato de bário, que vai ser neutralizado por 45 ml de HCl 0,1 equivalente por litro. Como que eu posso fazer esse tipo de questão? Vai cair em sistema, essa é a realidade. Vai cair em sistema e não tem como fugir disso. Mas, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu vou ter que analisar reação por reação. Por quê? Uma parte do meu HCl vai reagir com a carbonato de sódio e outra parte vai reagir com carbonato de bário. Essa é uma certeza que eu posso ter. Então, vou deixar anotado aqui o quê? Uma coisa. Eu vou chamar de V de A. Quem é VA? VA vai ser a quantidade que vai reagir com o carbonato de sódio. E VB vai ser a quantidade que vai reagir com o carbonato de bário. Então, VA mais VB, eu posso ter certeza que vai ser 45 ml.
E eu também posso ter certeza do quê? Que a massa de A mais a massa de B, ou seja, massa de sódio mais a massa do carbonato de bário, vai dar o quê? Vai dar 300 miligramas. Essa é uma certeza que eu posso ter. Então, eu já tenho essas duas informações importantes aqui para o meu sistema. Que eu vou ter que fazer o quê? Se eu quero calcular a composição da minha mistura, composição sai de acordo com a massa. Então, eu tenho que transformar essa primeira equação em alguma coisa que tenha massa de A e massa de B também. Tá certo? E tirar esse volume, porque esse volume, essa informação eu não tenho. Eu não tenho informação de quanto de volume que vai reagir cada um. Eu tenho que transformar esse volume em massa. Então, como que eu vou fazer isso? Analisando reação por reação. Então, carbonato de sódio mais HCl, isso vai gerar NaCl mais CO2 mais água. Reação de neutralização, 2 e 2 aqui. Então, tem que número de mols de HCl vai ser igual a 2 vezes o número de mols de carbonato de sódio. Basta inverter os coeficientes estequiométricos aqui. Vou trabalhar com o número de mols para ficar mais fácil. E aqui, por quê? Eu tenho 0,1 equivalente por litro. O HCl, o X dele é 1. Certo? O X é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que mol por litro. Então, isso aqui também é 0,1 mol por litro. Para facilitar, eu vou usar mol por litro para poder ajudar no entendimento. O número de HCl vai ser 2 vezes o número de mols de carbonato de sódio. O número de mols de HCl vai ser o quê? Concentração de HCl, que é 0,1, perfeito, vezes volume. Volume é quanto? Não sei. Mas, se a quantidade que vai reagir com o carbonato de sódio vai ser VA, chamei de VA. Isso aqui vai ser 2 vezes a massa que vai reagir sobre a massa molar. Massa molar do carbonato de sódio é 106 gramas por mol. Show? Daqui, o que eu vou? Só vou reajustar. Vou isolar VA. Então, VA vai ficar o quê? 2 vezes massa de A sobre 0,1 vai passar dividindo, vai ficar multiplicando esse 106. Então, 106 vezes 0,1 vai dar 10,6. Pronto. Achei a relação que eu posso substituir do volume de A aqui nessa primeira equação. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o carbonato de bário. Então, vamos lá. BaCl3 mais 2HCl. Isso vai gerar BaCl2 mais CO2 mais água. Eu vou ter o quê? Número de mols de HCl igual a 2 vezes o número de mols de carbonato de bário. BaCl3. Número de mols de HCl vai ser 0,1 vezes agora VB. E agora o número de mols de carbonato de bário vai ser MB sobre massa molar, que vai ser 197. Tá certo? E daí, mais uma vez, vou fazer a mesma coisa. Isolar o volume, vai ficar o quê? 2 vezes massa de B sobre 197. Vezes 0,1 vai dar 19,7. Pronto, achei VB. Basta eu fazer o que agora? Substituir. Substituir onde? Nesse sistema. Então, vai ficar o quê? Vou achar uma nova expressão para VA mais VB. Como eu faço isso? Vamos lá. VA mais VB é igual a 45. Só quem é VA? 2 vezes MA sobre 10,6. Quem é VB? 2 vezes MB sobre 19,7. Isso é igual a 45. Se eu fazer MMC disso daqui, eu chego na seguinte expressão. Eu vou chegar aqui. 39,4 MA mais 21,2 MB. Isso vai ser igual a, vou colocar aqui embaixo porque não vai ter espaço, 93.096,9. Você pode chegar com outros valores aproximados, mas é tudo por conta de MMC. Você vai chegar nessa expressão. Quando você for fazer MMC, passar o denominador para o outro lado multiplicando, depois passa o 2 dividindo, e assim por diante, tu faz MMC, tu vai chegar nessa expressão. E para que eu estou chegando nessa expressão? Para me remontar o meu sistema. Como assim remontar o meu sistema? Eu tenho que MA mais MB dá isso. Vou isolar o MA. Então, MA vai ser o quê? 45 menos MB. Estou fazendo pelo método da substituição. E aqui, esse sistema, eu vou reescrever essa expressão aqui. 39,4 vezes a massa de A, mais 21,2 MB. Isso vai ser igual a essa massona toda aqui. 9.396,9. Daí, o que eu faço? Substituo o MA aqui, perfeito. Faço distributiva, matematiquez toda da questão e resolvo esse sistema. Por que eu vou resolver esse sistema? Porque com esse sistema eu consigo achar a massa de A e a massa de B. E para que elas vão servir? Eu quero calcular a composição da minha mistura, o teor, né, de cada um. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu vou achar aqui, se eu estou substituindo MA, eu vou achar o MB. Então, o que eu faço? Qual é a massa total que eu tenho? 300 miligramas. Então, eu digo que 300 miligramas corresponde a 100%. A massa de B que eu achar
vai corresponder a X%. Pronto. Faço a regra de 3, acho ali qual é a porcentagem do MB. MB que representa carbonato de bário. E para mim achar o carbonato de sódio, basta eu fazer aqui o quê? Para mim achar a porcentagem de carbonato de sódio, basta eu fazer 100% menos o X. O que é o X? O X não é a porcentagem de carbonato de bário? Então basta eu subtrair 100% menos a quantidade que eu achar, eu acho a minha quantidade de carbonato de sódio. Essa é uma questão mais complicada, porque envolve esse raciocínio de você saber montar o sistema, relacionar matematicamente massa e volume das substâncias. E por isso dá um pouquinho mais de trabalho. Mas espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, só deixa nos comentários. Depois, o raciocínio da química do raciocínio já está aqui. O restante mesmo é mais matemática, não tem muito mistério mais. E dá para prosseguir de boa. Só vai dar um trabalho aqui nas contas, no MMC, né? Por isso que eu pulei daqui direto para cá, só para te mostrar. Vamos lá, questão número 20. Questão número 20. Que é um raciocínio um pouco de boa, mais de boa, tá? Mas só quis deixar para caso você não enxergue isso com facilidade, já estou deixando ele aqui logo de cara. Ele fala de uma massa de bórax que vai ser neutralizada por padronizar o HCl, usar padronizar o HCl de 42 ml. Ele quer saber o equivalente por litro de HCl e quer saber o volume de água necessário para pegar 1 litro desse HCl que eu achei e tornar a solução 0,1 equivalente por litro. Vamos lá. Primeira coisa, padronização. Padronização é um processo bem tranquilo. Eu faço número de equivalente de bórax igual ao número de equivalente de HCl. Muito de boa. Como está equivalente por litro, por isso que eu estou usando número de equivalentes, tá? Número de equivalente do bórax vai ser o quê? Vai ser massa sobre equivalente grama. Só que equivalente grama é o quê? Massa molar sobre X. Então, reajustando, vai ficar o quê? Massa. Eu faço a divisão, vou fazer aqui do lado. Vai ser massa sobre equivalente grama. Só que equivalente grama vai ser o quê? Massa molar dividido por X. Então, o que eu faço? Repito a primeira, multiplico pelo inverso a segunda. Então, X sobre massa molar. Tá? Então, por que eu já coloquei isso aqui direto? Isso vai ser igual número de equivalente de HCl. Vai ser a concentração de HCl vezes o volume estilante. Volume estilante eu tenho, 42. X do bórax é 2. Ele tem dois grupos sítios básicos. Massa, já tá aqui. Massa molar, também já é dado pelo problema. Tá, achei a concentração de HCl. E daí agora para fazer o quê? Fazer só a diluição. Eu quero saber qual é o volume de água necessário para preparar essa solução aqui. Então, vou usar CIVI igual a CFF. Só que concentração inicial vai ser a concentração de HCl, que eu tenho aqui. Concentração de HCl inicial. Vezes o volume inicial. Quanto que é o volume inicial? 1 litro, ele já deu, ou seja, 1000 ml. Isso vai ser igual a concentração final, que é 0,1000. E o volume final? O volume final não tem. E daí, como que eu acho? Como que eu vou descrever? Ele não quer saber o volume final, ele quer saber o volume de água. Mas eu não posso escrever o volume final como sendo o volume inicial mais o volume de água? Uma diluição é isso. Eu tenho o volume inicial de uma amostra e para eu fazer a diluição eu vou adicionar água. Então eu posso dizer que meu volume final é volume inicial mais volume de água. E quanto que é meu volume inicial? O volume inicial aqui é 1. Então repara, é só fazer distributivo aqui e eu vou chegar numa equação de primeiro grau que a única incógnita minha vai ser o volume de água. E aí acabou o meu problema. É simplesmente isso. O único detalhe, a única sacada que você tinha que fazer é o quê? Que o volume final é volume inicial mais volume de água. Só isso. E lembrar que o volume final inicial é 1000 ml. Ou 1 litro, como eu botei ali. Bom, espero que tenha entendido. É isso. Na próxima eu vou dar continuidade a outras questões. Mais 2 questões, que para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou dar continuidade no próximo vídeo para complementar essa lista de questões.